E aí, Marcelo? Beleza? Beleza, e você? Finalmente a nossa live, depois que eu fiquei te dando uma canseira. É, ficou enrolando, né? Mas cara famoso é assim mesmo, né? Não, que isso. Pô, tenho, tem várias outras coisas aqui que eu preciso fazer e não estou conseguindo, mas, pô, você e mais alguns outros candidatos novos tem que fazer aí, porque tem que. Enfim, só para situar o pessoal, vou falar para o Marcelo se apresentar, mas o Marcelo ele é candidato a pré-vereador. Não, Como pré-candidato a que é? vereador, hein? Cuidado com o TSE aí. Pré-candidato a vereador. Pré-candidato a vereador pelo Novo. E, pô, eu gosto bastante dele, um cara super inteligente aí. Então se apresenta aí, Marcelo. Cara, acho que, sei Não, lá, eu porque sou um o cara... pessoal aqui não te conhece. Sim, sim, claro. Bom, primeiro, obrigado por ter aceitado aí, Lau. Você sabe que eu te admiro muito aí também, pessoal que não conhece o Lau, que veio da minha página, pra mim, dos maiores economistas da nova geração aí, uma baita referência. Cara, eu basicamente sou um cara comum, sou formado em administração, lá trabalhei no mercado financeiro há muito tempo, e muito tempo, para minha idade, claro, uns 7, 8 anos, e aí resolvi me dedicar à política, né? Sempre foi meu grande hobby. E já estou aí uns 4 anos me dedicando, estudando política pública, escrevendo políticas públicas, estou trabalhando aí como parlamentar lá na Assembleia Legislativa com o Arthur, e, enfim, fiz alguns cursos fora, algumas coisas, sempre me interessei. E aí a gente marcou esse bate-papo aí, né, para conversar um pouco sobre o papel do governo na pandemia, que é, enfim, o negócio está sendo discutido no mundo inteiro. E a pessoa já está aqui no chat, Rafa, Cris, Gustavo, aí, obrigado, pessoal. Legal. Não, pô, Marcelo, uma das coisas que eu estava pensando, uma vez eu estava vendo um documentário do Kennedy, e aí alguém falou assim, pô, o John Kennedy era aquele cara que dava vontade de você ser político, sabe? Sim. Porque você olhava para ele, você via as coisas que ele fazia, e aí você falava, pô, dá vontade de ser político. E aí, então, existem uns caras assim. O Obama, para mim, é um desses caras, independente se a pessoa concorda ou não da política, e obviamente quem tende a ser mais de centro-direita vai discordar de várias coisas dele, mas como pessoa, como ser humano, assim, eu acho que ele era um desses caras. Assim como, para não falar só então de democrata, o Ronald Reagan, para mim, era esses caras. Você fala, porra, eu quero ser isso daí, né? Dá vontade, assim. E você vê vários exemplos, assim, de várias outras pessoas na política que é o oposto, né? Você fala, porra, que merda é a política, né? E você aí é pré-candidato a vereador, você fala assim, puta, que merda, é nesse mundo que eu vou me enfiar, né? Mas daí eu tava pensando, imagina se eu tiver, no futuro tivesse vontade aí de me candidatar a alguma coisa assim, eu fiquei pensando, eu falei, porra, o Marcelo era um cara que eu queria ter do lado, se eu virasse político algum dia também. Porque é isso, porque você não precisa estar lá, porque eu acho que vai ser bom defender as coisas do lado de uma pessoa como você, sabe? Porque você não precisa, você sabe que vai ter bons valores, você sabe que você não vai ser populista, porque todo mundo fica falando de Certamente populismo, não, né? mas populista não tem só de esquerda, tem populista de direita também. Mas, sim, sim, sim. Então eu falei, pô, o Marcelo seria um cara se eu dividisse o meu dia a dia, seria o cara que aumenta o valor de você entrar lá e não diminui o valor de você entrar lá. Uhum. Então eu fiquei pensando, e é verdade. E eu falei para algumas pessoas isso já, depois eu estava refletindo, falei, eu vi você defendendo as coisas, porque seria legal ter você lá com boas pautas, boas ideias, enfim, sem corporativismo, né? Pô, que honra, Léo. Obrigado. Baita elogio, velho. Não sei nem como agradecer. É o que eu sempre falo, cara. Eu procuro sempre ser muito verdadeiro nas coisas que eu faço, assim, nesse sentido. Então, eu tenho gravado alguns vídeos que têm sido impopulares, né? Falando de lockdown, por exemplo. Não sei se você concorda, acho que a gente pode discutir, começar discutindo isso. Que, pelos estudos que eu vi, né? Eu trouxe ali 3 estudos diferentes. Um, claro, muito antigo, que falava da gripe espanhola, 1919, mas outros dois ali falando do lockdown na Suécia, né, da economia da Suécia. A Suécia não adotou lockdown e morreu muito mais gente do que nos países vizinhos. Só que a economia da Suécia ela vai sofrer até mais do que nos países vizinhos, né? E esse outro estudo de 1919, ele também mostrava alguma coisa semelhante. Então, é muito difícil num momento como esse, quer dizer, você pega os estudos, você pega os dados científicos, você mostra, olha, o lockdown, ele
dos dados que eu tenho, e vamos discutir, você com certeza tem muito mais coisa que eu, o lockdown não é o que afeta a economia, né? O que afeta a economia é a pandemia, é o vírus, né? E até achei interessante que saiu agora uma matéria até em tom jocoso ali do dono do Madeiro, né? Aquela rede de lanchonetes, falando, pô, não entendi porque os clientes sumiram, né? Quer dizer, já pode reabrir a loja e os clientes não apareceram. Fala, pô, cara, porque tem um vírus aí que tá matando 20 mil pessoas já no Brasil e 350 mil no mundo, né? Então, se as pessoas não entendem isso, que o que mais afeta a economia é o vírus e não o lockdown, né? E aí você publicou hoje até um estudo, eu queria saber um pouco mais, não tive tempo de ler tudo, sobre um isolamento direcional, a diminuir o número de mortes. Você quer falar um pouco sobre isso? Sim, sim, vamos falar. Ó, a primeira coisa que eu pedi pro pessoal, ó, é clicar na verdade, você tem que apontar o dedo para baixo, assim, Marcelo, para clicar no aviãozinho. Aqui. Ah, sim, verdade. Aqui opa, no aviãozinho para enviarem para quem quiser assistir e tal. Primeira coisa para mandar no aviãozinho, segunda para isso, boa. E segundo, pô, sigam o Marcelo aí, que o Marcelo é fera, Marcelo Castro, podem seguir ele, que ele é muito... porra, tem sempre análises boas. Não, então, eu publiquei exatamente isso hoje, né? Sempre esse debate aí sobre lockdown, vertical, direcional e tal. E eu não sou especialista nisso, obviamente, mas eu faço o mínimo, talvez, que talvez algumas pessoas do governo deveriam fazer, ou mesmo o prefeito, o governador, que é ler o que as pessoas estão falando, os especialistas que eles estão falando, né? Fazendo modelo, etc. Então, ontem, na verdade, dia 17, deu 2 meses da primeira morte, né, no Brasil. Deu dois meses da primeira morte. Aí, como eu falei, eu não gosto de ficar sendo trader de notícia, ou seja, sai uma notícia, eu falo que sai boa, eu falo que tá tudo bem, ou se sai uma notícia ruim, eu falo que tá tudo mal. Tem gente que é muito chato com isso, né? Também não deixa o governo fazer as coisas, tudo reclama. Ou mesmo do outro lado, se sai uma notícia boa, o cara é governista, tudo ele elogia e tal. Então, acho que a gente tem que olhar as coisas um pouco mais ao longo do tempo. Se a gente olha ao longo do tempo, o que acontece? O que a gente viu nesses 2 primeiros meses? Que lá atrás, a gente não entendia muito bem as coisas, né? Porque apesar de ser uma epidemia aí, e já ter acontecido isso outras vezes, era um evento novo. Então, a gente não entendia muito bem as coisas. Então, a primeira coisa que a gente viu é que, pô, a gente precisa fazer o lockdown. Né? Mas o lockdown em si, ele não é o meio em si, né? Ele é o meio. Não é que a gente vai ficar assim eternamente as coisas passarem. Ele servia para algumas coisas. Ele servia, primeiro, para a gente tentar achatar a curva no início, onde ele é mais efetivo, né? Como você tirar um dominó logo no início, ele é mais efetivo logo no início, primeira coisa. Segunda, para a gente também aumentar a capacidade de leitos, né? De um país, de uma cidade, etc., porque você não queria que todo mundo se contaminasse ao mesmo tempo. Terceiro, ele servia para que a gente pudesse aumentar rapidamente a capacidade de testes, tá? Esse é o terceiro. E o quarto era para a gente ver qual seria a melhor política adotada no futuro. Então, o tempo de lockdown seria para isso, não era para a gente ficar parado esperando e ver o que ia acontecer passivamente, né? E aí, só que o que a gente aprendeu? A gente aprendeu ao longo do tempo que, tudo bem, uma política uniforme, ou seja, um lockdown que vai tratar igual todo mundo, ela só vai ser a mais eficiente se uma política one size fits all, vamos dizer assim, né? Se todo mundo for igual. Só que na sociedade você tem muitas pessoas heterogêneas, né? Elas se diferenciam, por exemplo, você tem ricos e pobres, então eles se diferenciam. As pessoas se diferenciam em risco. Então, talvez vale a pena eu tratar diferente uma pessoa que já se contaminou ou uma pessoa mais nova, uma criança, do que eu tratar um idoso. Então, talvez a melhor política, a gente aprendeu isso ao longo do tempo, é que talvez não seja a melhor medida. E daí eu vi um paper, um estudo do Acemoglu, né, um dos maiores economistas, que ele estava analisando justamente isso. Se eu comparasse o que eu teria aqui de mortes e o que eu teria de perda no PIB se eu tivesse um tratamento igual para todo mundo, um lockdown horizontal, tudo. Aí ele viu que você teria uma perda de 24% do PIB americano, né? E você teria 1,83 de taxa de mortalidade nos Estados Unidos. Daí ele viu que você fazer... Isso é uma política uniforme, né? One size fits all, a mesma para todo mundo. Daí ele viu, bom, talvez essa não seja a melhor política. Daí ele viu que se você tratasse de maneira diferente as pessoas, ou seja, os mais idosos, você poderia deixar eles isolados por mais tempo, o maior grupo de risco, idoso, ou quem tem alguma predisposição, alguma outra doença, e as outras pessoas, se você pudesse fazer uma política mais seletiva.
Daí ele viu que você reduziria muito a taxa de mortalidade. Você ainda conseguiria reduzir de 1,8 para 1%. Ou seja, se você multiplicar pela população dos Estados Unidos, isso ia dar 2 milhões de vidas salvas, mais ou menos, eu acho, se não me engano é isso. E aí você teria uma perda de PIB não de 24%, mas de 10%. Ou seja, ela melhoraria nas duas dimensões, né? Então, acho que a maior mensagem é essa. E eu entendo que a melhor política, ela não é a mesma para todo mundo. Por quê? O que vai depender a minha predisposição, ou se é a favor ou contra o lockdown? Se eu penso só no meu mundo, o que vai depender? Isso vai depender de duas coisas. Como a minha renda é afetada, né, do lockdown. Se eu sei que minha renda não vai ser afetada, eu vou tender a falar, todo mundo fica em casa. Agora, se minha renda vai ser muito afetada, eu vou falar, pô, eu preciso continuar trabalhando, eu preciso pagar as contas, né? E aí, quem que são esses dois grupos? Quem que está no grupo das rendas que não são afetadas? Funcionário público ou funcionário assalariado de uma empresa que não está com risco grande, essa coisa. E quem que vai depender muito da renda? Quem que a renda vai ser muito afetada? Vai ser o cara que é autônomo, vai ser o motorista de Uber, vai ser a mulher que vende bolo na rua, vai ser o cara que tem uma vendinha na esquina. E aí, se você pergunta de quem que o Brasil é feito mais? De funcionário público ou de assalariado que não vai ter queda na renda? Olha que só de funcionário público é muita gente, hein? 30%. Negócio... Não, tem bastante, exato. Mas se você for ver que o Brasil são 210 milhões de pessoas quase, proporcionalmente ainda é muito pequeno. Então, obviamente, o Bolsonaro, quando fala aquelas coisas e tal, ele bota isso na conta. Porque se o salário do funcionário público, se o voto do funcionário público vale o mesmo do que o do motorista de Uber, e eu tenho muito mais motorista de Uber, talvez para ele seja ótimo incentivar esse tipo de coisa. Ele obviamente bota isso na conta. Ok, eu entendo. Só que o problema é você não se preparar, não usar esses 2 meses de vantagem que você teve, esse tempo que serve para você comprar aí, esses 2 meses, para se preparar. Então, e aí se você olha ao longo do tempo, e aí eu quero que você fale, você pode falar melhor que eu, o que o Brasil fez, né? Ou seja, a gente sabe o que a gente devia fazer, investir em mais leitos, achatar a curva, investir em mais testes, e a gente sabe o que a gente fez, é só a gente ver. Então, o problema é esse, o Brasil é assim, o Brasil é o cara que quer viajar para Disney, não ganha muito, mas sem querer poupar. É aí que acontece que o cara vai se endividar. O Brasil sempre quer os benefícios dos países desenvolvidos, mas sem fazer o sacrifício que eles fizeram, né? Então esse é o caso aí. Eu acho que uma coisa muito interessante aqui, que ficou muito em voga aí no debate público brasileiro, em termos de política, é que muita gente não entende nem o conceito de federação, né? O Brasil ele é composto por 27 estados, 26 mais Distrito Federal, e cada federação tem autonomia, né? Cada estado tem autonomia para criar regras sobre o próprio território, coisas nesse sentido. E muita gente aqui no Brasil, como a gente é muito personalista, muito carente de ídolos, acha que o presidente tem que mandar em tudo. Então, acho que isso até encaixa um pouco nessa coisa que você fala do estudo do Acemoglu, né? Aliás, eu acabei de ler o Why Nations Fail. Livro difícil para mim, cara. Foi um livro denso. Eu não sou da área, não sou economista, mas li. E assim, acho que entra muito nisso, né? Porque você imagina que você vai ter a mesma política pública para Minas Gerais, onde estão sobrando leitos, né? E aí acho que lá teve um lockdown mais respeitado, etc., do que para Ceará, Pará e Amazonas, onde já tem gente morrendo por desassistência, né? Quer dizer, o cara chega no hospital e não tem nem leito para o cara ali. Não tem, o médico já está tendo que escolher se ele vai internar o cara mais jovem ou o cara mais velho. Então, assim, você não pode chamar uma política uniforme nem para o Brasil inteiro, né? É possível que em Minas Gerais, por exemplo, o lockdown tenha sido feito um pouco cedo demais, né? Muita gente criticou isso, né? Belo Horizonte, principalmente. O prefeito Calil lá, ele sofreu críticas ferrenhas, porque BH não tinha nenhum caso e o cara já decretou lockdown ali no dia 1. Eu, particularmente, se fosse um gestor público, certamente optaria pela prudência nesse caso, né? Porque do outro lado você tem aí Ceará e Amazonas e Pernambuco, que já não tem leitos de hospitais há muito tempo, né? E outros lugares aí piorando. São Paulo chega hoje a 92% de ocupação desses leitos. Então, assim, acho que o primeiro de tudo é ter essa decisão descentralizada, a gente entender o conceito de federação, né? Porque, por exemplo, a enorme maioria dos países do mundo são estados unitários, né? Então, você pega Uruguai, você pega Portugal, etc. O presidente manda em tudo, né? Quer dizer, o primeiro-ministro, o grande representante lá. E no Brasil, o Brasil está mais próximo do modelo americano. O Brasil, os Estados Unidos e a Rússia, né? São as 3 grandes federações do mundo, que são federações que são basicamente
São federação porque são estados de tamanho continental, né? Então você não tem muito como ter um cara centralizado para comandar todas as províncias, todos os condados americanos, etc. Então lá eles têm um sistema realmente descentralizado, né? A gente sabe disso, desde seriados que a gente assiste, a gente vê lá que tem leis penais diferentes em cada estado, você tem uma Attorney General diferente de cada estado, você elege lá até o delegado de cada county, de cada condado. Então é um negócio bem mais descentralizado. E aqui no Brasil a gente tem uma tradição muito diversa dessa, em que apesar de ser uma federação, a gente confia muito no presidente. Então a gente acha que o presidente tem que fazer tudo. E o próprio presidente, na minha opinião, não entendeu esse papel, né? Ele também acha que ele que deve mandar em tudo, que ele deve falar qual é a política. Porque ele é presidente. Hã? Porque ele é presidente, ele acha que ele pode porque ele é presidente. Exato, exato. Então, pô, você vai lá e vai apitar, não, no Ceará, pode abrir o cabeleireiro. O cara fala, o Camilo Santana chega lá, o governador do Ceará, fala, Bolsonaro, a gente não tem leito, as pessoas estão morrendo na porta do hospital, você quer abrir aqui cabeleireiro, você quer abrir academia, não vai dar, entendeu? Não vai funcionar. Então, assim, fica essa briga o tempo inteiro. E aí, só terminando essa coisa com a pergunta que você me fez, o que é que eu acho do Brasil? Acho que o Brasil pegou o pior dos dois mundos, né? Tentou fazer um lockdown, que não deu certo, que as pessoas não cumpriram, que o presidente desincentivou isso a todo tempo e também apanhou muito na economia, né? Então, quer dizer, apanhou na saúde, hoje é o terceiro país com mais casos no mundo, é o único país do mundo que os casos de óbitos continuam a crescer depois do 50º dia, né? Quer dizer, pensa, a pandemia começou aqui, no dia 50, todos os países do mundo conseguiram diminuir a curva, o Brasil não, é o único que está aumentando, né? E, por outro lado, vai ter um baque na economia gigantesco, um baque na economia digna de qualquer outro país que fez um lockdown gigantesco. Então, assim, achei péssima a condição nesse sentido. E, assim, acho que falta estudo, falta muita coisa de embasamento técnico, né, para as pessoas tomarem essas decisões. Ó. E o Bolsonaro, eu acho que ele se aproveita também do que chama de paradoxo da preparação. Você conhece esse paradoxo? Paradoxo da preparação, não? Que você fala assim, Não, na verdade, assim, o paradoxo da preparação é que se você vai enfrentar alguma coisa e se você se prepara, ele vai ser fácil, porque você se preparou muito. E aí você vai falar, talvez eu não precisaria ter me preparado, porque foi fácil. Sim. Só que talvez você não põe na conta que só foi fácil porque se preparou. E se você não se prepara e vai ser difícil, aí você fala, tá vendo? Foi difícil, então não adianta eu ter me preparado também. Então, existe esse paradoxo da preparação. Isso acontece com a gente, sei lá, se for fazer uma prova, alguma coisa assim. Então, por quê? Porque você não consegue saber qual seria o mundo se você tivesse tomado atitude diferente. Você não consegue comparar você mesmo preparado e não preparado na mesma prova. Porque ou você se preparou, e aí você pode ser que seja fácil, tá? Ou você não se preparou. Ou se você também se prepara e é difícil, você fala, pô, tá vendo? Não adiantou nada eu ter me preparado. Então, o que acontece? O Bolsonaro se aproveita disso. Por quê? Porque se algum governador ou prefeito é extremamente rígido, o que acontece? E aí você não tem caso nenhum, ele fala, tá vendo? Vocês se prepararam e fecharam a cidade à toa. Sim. Não precisava disso. Ou se você se prepara e aí tem muitos casos, ele fala, tá vendo? Vocês se prepararam à toa, porque teve muitos casos. Só que ele nunca consegue comparar o que teria sido da cidade se você não tivesse se preparado. Só que aqui a gente consegue, né? Porque você para pensar, a gente recebeu essa crise 2 meses depois da China. E os países vizinhos ali, principalmente a Hong Kong e Coreia do Sul, eles se prepararam. Eles viram aquilo na China e falaram, olha, vamos preparar, já vamos fazer o lockdown, já vamos tomar todas as medidas sanitárias, já vamos colocar em quarentena todo mundo que chega dos voos e já vamos fechar a fronteira, né? Então, nesse caso específico, você tem uma base de comparação ali. E a gente não, a gente chegou aqui a gripe, chegou aqui a pandemia e ele fala, não, é só uma gripezinha. Aí passa 100 mortes. Não, é histeria. Aí passa 1.000 mortes. Aí, sabe, aí o negócio chega onde chegou, né? 5.000 mortes em uma semana. Então, acho que, nesse caso, assim, tá muito claro que os países que se prepararam mais cedo, principalmente os asiáticos, de novo, volto ao exemplo, Hong Kong, Taiwan, a própria Indonésia e Coreia do Sul, eles tiveram resultados muito melhores, porque eles acreditaram naquilo, eles acreditaram na ciência, acreditaram nos papers, e aqui a gente ficou nessa morosidade, né, Léo? Eu acho que, assim, ninguém queria ficar aquilo por mais tempo. A pior coisa, por exemplo, você também é atleta, né? Mais ciclismo, né? Você, né? Eu prefiro ciclismo, mas já fiz maratonas também, né? Sim, mas você sabe que a pior coisa para um atleta é uma doença mal curada, né? Porque você vai ficar, assim,
você machucou hoje, aí você tem duas opções. Eu fico um mês parado, 100%, ou eu fico um mês meio mais ou menos. Sabe, o cara que fica, que meio que não corta os treinos ali, não faz o que deveria ter feito, ele vai demorar muito mais de um mês para recuperar, isso se não virar crônico, né? Sim, sim, sim. E eu passo que o cara que fala, não, beleza, eu tenho que parar um mês, eu vou fazer um mês se for necessário. Então o Brasil é mais ou menos esse segundo caso. Fala assim, eu não quero parar, aí é o que você falou, fica esse lockdown brasileiro, que as pessoas circulam mais do que deveriam, mas os negócios estão fechados. O pior dos equilíbrios, né? Os negócios estão fechados, como no lockdown real, mas as pessoas estão andando. Dá para criar um nome, igual o Brasil chama de Belíndia, né? Que a gente é Bélgica e Índia ao mesmo tempo. Uhum. Dá para criar algum termo aí de algum país que fez que as pessoas continuaram andando aí, tipo Rússia, e que as pessoas fecharam. Depois a gente vê um nome que sonoramente fica bem feito, a gente cria esse termo aí. Mas, enfim, esse é o caso do Brasil. Então, o que é? É a doença mal curada. O atleta chegou lá e aí se lesionou e falou, não estou muito afim de fazer fisioterapia. Tudo bem, mas você não vai demorar um mês, você vai demorar bem mais. E dois, se isso não virar crônico, né? Então, a gente atingiu um equilíbrio muito ruim, sim, porque de fato, eu acho que foi desonestidade dele, assim, justamente de contabilizar isso mesmo, sabe? Vou jogar esse paradoxo aí da preparação na conta dos caras, se for bem, se não for nada, eu vou falar que eles estavam errados, e se for muito grande, também vou falar que eles estavam errados. Em ambos os casos, eu vou falar que eles estavam errados, né? E aí a gente não vai fazer. E aí, quando você olha Suereia. Tipo, nessa linha, Suereia. A gente é Suereia, Suécia com Coreia. Nessa linha. Vai ter o lockdown na Coreia com as mortes da Suécia, né? Corécia é uma boa. Corécia. Ou seja, a gente fechou os negócios igual da Coreia, mas as pessoas continuaram circulando igual na Suécia. Corécia é uma boa. Mas então, e aí, então eu acho que ele faltou honestidade, acho que faltou. Eu não gosto de ficar falando essas coisas genéricas, postura de líder, não sei o que e tal, mas se você compara exatamente ele com Como, né? Qual que é o primeiro dele? Qual que é o primeiro nome dele? Andrew Como. Ele ia toda vez lá nas redes e falar, olha, a minha função aqui é dar os fatos para vocês. Sim, e não uma opinião ou não falsas esperanças, né? E o que a gente tem, a gente se iguala a gente jogou todas as nossas discussões num único remédio, que pode dar certo ou pode não dar certo. Não estou falando que não dá certo, tá? Apesar de eu até o conhecimento que eu sei, não tenho evidência para afirmar que sim, mas ainda que funcionasse, isso tem 5% de uma estratégia maior. E a gente, obviamente, jogou todas as nossas fichas lá. Como a gente aposta no nióbio, como a gente aposta no câmbio desvalorizado, como a gente aposta na indústria nacional. É assim, eu pego uma única coisa assim e falo que aquilo ali vai ser o nosso elixir da vida e não é verdade. Então, beleza, a gente fez isso. Outra coisa que a gente fez, a gente foi o único país que, na maior crise, teve 2 ministros da saúde demitidos, para não falar em Moro e outras coisas, né? Que com certeza eu não acho que isso está acontecendo em outros países. E a gente se apoiou, ao invés de se apoiar nos caras que estão fazendo ciência, a gente quis dar ouvido para Osmar Terra, a gente quis dar ouvido para esses caras que são torcedores e não são analistas. É isso. Sim. Você vai ver, o cara está compartilhando o vídeo desses caras, e não de quem está fazendo estudo, e não de quem vai trazer as evidências, né? Aí é aquele negócio, a gente faz tudo errado, como é que a gente acha que vai dar certo as coisas, né? E, Léo, uma coisa que você tem sempre a teoria muito boa, muita gente me pergunta isso, se o dólar vai subir, para quanto é que vai o dólar, esse tipo de coisa. Eu não tenho bola de cristal e também não tenho base, mas você tem sempre a resposta na ponta da língua para isso. O que é que você acha do dólar? Não, eu também não sei o que vai acontecer com o dólar amanhã, nem semana que vem. Se eu soubesse, eu estaria fazendo esse call lá das Bahamas, talvez. Mas o que eu consigo dizer é o seguinte: imagine que você acredita que o nível seja esse. Imagine que você acredita que o nível antes da epidemia fosse 5,20, 5,30, 5,40. Imagina que você acredita, ou as pessoas acreditam que o nível seja esse ou próximo disso. Tudo bem. Você sabe quanto que eles já gastaram até agora, tudo? Quase 600 mil o pacote.
Exato. Yes. 600 mil papai. Beleza. Eu acho que o nível antes... Eu acho que em janeiro era 5,20, 5,30, 5,40. Tudo bem. Aí eu tive uma previdência que economizou quase, vamos botar, 1 trilhão em 10 em 10 anos. anos, 100 bi por 1 ano. trilhão em 10 anos. Aí, em 3 meses, qual que é o mundo, qual que é o Brasil novo? Eu gastei, quanto você falou? 600, né? 600 bi o pacote inteiro, né? Só de assistência, só do auxílio emergencial são 180. Isso, aí eu gastei 600 bi. Beleza. Ou seja, tô mais endividado. Beleza, essa é a primeira coisa. Segunda coisa, eu comecei a mexer eu comecei a mexer no monte de lei que vai gerar insegurança jurídica. O cara agora não precisa pagar aluguel, o cara não pode ser despejado, o cara pode dar calote. Beleza. Aí os estados, obviamente, não é bobo nem nada, falam assim, eu tô quebrando, me dá dinheiro, me dá dinheiro, me dá dinheiro. Então, começou a aumentar esses gastos aí. Beleza. As reformas que tinha alguma probabilidade de passar, né, ao longo do tempo, beleza, eu não vou pensar em 0,1 se ela estava aprovada ou não, vou pensar que o mercado precificava alguma probabilidade, agora já é 0, né? Esse ano é 0. Se for, talvez, ano que vem, se não for ano que vem, não vai ser no ano de eleição, porque ninguém quer aprovar a reforma administrativa nem tributária em ano de eleição. Tá, então beleza, então o que eu tenho? Eu tenho 600 bi a mais, eu tenho reformas atrasadas, eu tenho estados pedindo dinheiro, eu tenho insegurança jurídica, tá? E o que eu tenho? Eu tinha uma Selic a 3,75, que agora deve chegar a 2,25. Ou seja, se antes tinha algum incentivo para o investidor internacional estar aqui, o gringo, agora eu tenho menos. Não vou falar que eu não tenho, mas eu tenho menos. Ou seja, o cara saca o dinheiro. Então, se eu acho que o nível era 5,20, 5,30, não tem por que eu achar que ele vai continuar 5,20, 5,30. Tem que continuar mais. Então, por exemplo, aí, um negócio que eu vi o pessoal falando assim, quem apostou nas empresas exportadoras para se proteger do dólar se deu mal, porque o dólar caiu 3% hoje. Bateu 5,96, agora deu 5,70. Bateu 5,96 na quinta-feira, eu acho. De quinta-feira para cá, mudou algum fundamento do Brasil? Não. Do Brasil, não. Não, só então, é vacina, né? Sim, mas do Brasil. Se a gente, exato. Produtividade, os fatores de produção a 0. Não, e assim, vai continuar crescendo menos 7, começa a ser o consenso, menos 7. A taxa Selic ainda vai ser 2,25. A gente ainda está endividado. Por que estava 5,96 na quinta, bateu lá e agora está 5,70? Por que o cara vai achar que vai continuar caindo, sendo que os fundamentos todos pioraram muito de um tempo para cá? Então é assim, eu falei, eu não sei o que vai acontecer amanhã, o que vai acontecer semana que vem. Eu sei que, independente do nível que se o mercado enxergava um nível que já estava 5 e pouco no início do ano, não tem por que eu achar que ele vai cair muito abaixo disso. Pelo contrário, ele tem que subir bastante. Por isso que o Morgan Stanley fala em 6 e o Credit Suisse fala em 6,20. E se eu tivesse que dar um gas aqui, não sei quanto vai estar de novo, mas assim, se eu acho que vai estar mais próximo de 6, 6,20, ou de 5, 5,20, de 6, 6,20, com certeza. Porque isso, os fundamentos piorou. E assim, no curto prazo, é igual você pega uma ação, assim, no curto prazo não existe correlação entre filosofia de investimento e o seu retorno. Ou seja, se você acredita muito que uma empresa vai bombar, no curto prazo a correlação é 0. Eu não sei o que vai acontecer amanhã com o Netflix, com a Amazon, com o Facebook, com a Via Varejo, com o que quer que seja. Mas se você olha os fundamentos, de alguma maneira você analisa ele, vamos colocar aí, sem nenhum grande choque externo, no longo prazo se converge mais ou menos. Então no país é mais ou menos isso. Se eu começo a melhorar todos os fundamentos, o Brasil reduz dívida, o Brasil está com inflação controlada, está gastando menos, tem segurança jurídica, é óbvio que a sua moeda vai ficar valorizada. Agora, se eu faço o oposto, o Brasil se endivida, o Brasil, o diferencial da taxa de juros fica menor, a gente tem segurança jurídica, a gente não consegue crescer, a gente é muito populista, é óbvio que você vai disparar muito câmbio, né? Então, essa é a minha visão. Sim. E outra coisa, eu acho que 2 semanas atrás teve a reunião do Copom, né? E eles marretaram ali a taxa de juros, pegou muita gente de surpresa, saiu de 3,75 para 3, foi isso? 0,75 de corte. E aí muita gente criticou nessa decisão, principalmente porque a ata falava num corte adicional de até 0,75, quer dizer, a palavra ipsis literis ali era teria um corte não maior que esse, ou seja, pode ser até igual a esse.
levando essa taxa a 2,25, né? Então, assim, eu vi muita gente criticando isso, falando que isso não iria a incentivar a demanda, que isso não iria salvar o Brasil e que isso seria uma decisão incorreta do Banco Central, principalmente porque é o que você falou, o investidor de fora ele perde a incentivo para colocar o dinheiro aqui e o real começa a perder referências em relação às outras moedas do mundo, né? Começa a perder referência em relação ao dólar. Então, assim, o real ele é a moeda já mais desvalorizada do mundo, caiu 44% esse ano, esse tipo de coisa. Só que eu vi você falando uma coisa bastante contrária, que era talvez uma decisão acertada, porque ia permitir o microempreendedor a se endividar mais, enfim. Queria que você falasse um pouco sobre isso, porque acho que muita gente ficou na dúvida. Sim. Então, a primeira coisa que a gente tem que entender é a diferença dessa crise para as outras crises. O que acontece? Nas outras crises, elas foram uma crise financeira, que veio do balanço das empresas. As pessoas e as famílias estavam endividadas, e aí até chegou um momento que, enfim, você tem muito crédito na economia, está todo mundo extremamente alavancado, aquela cena lá do The Big Short, lá, a grande aposta, a empregada doméstica tem 3 casas, tal. A partir do momento que um dá calote, um dá default, isso, o banco fala, opa, pode ser que as pessoas não consigam pagar. E aí, se alguma empresa grande quebra, o banco começa a ter uma postura defensiva, sobe os juros. Aí todo mundo que tinha dívida agora tem que pagar mais. E aí isso vai criando um efeito cadeia. Mas por que isso aconteceu? Porque empresas foram irresponsáveis. Eu não quero salvar ninguém que é irresponsável. Por quê? Porque você cria aquilo que eles chamam de moral hazard, né? Toda vez que eu falo, que eu falo assim, é a mesma coisa que você fala assim pro seu filho. Faz alguma coisa e fala assim, eu vou brigar com você, vou te mostrar de castigo. Se você não põe de castigo, ele sabe que na próxima ele pode continuar se comportando mal, né? Então, se você salva quem se comportou mal, você incentiva ele ou todos os outros a se comportarem mais mal no futuro. Então, isso eu não quero. Então, se tiver que quebrar, quebra. Esse caso é diferente, né? Então, o que acontece nesse tipo de crise que aconteceu em 2008? O Banco Central, ele reduz os juros ou ele injeta liquidez no mercado para falar, beleza, o cara ali quebrou, mas, enfim, eu vou injetar alguma liquidez no mercado para o mercado continuar funcionando, mais ou menos, né? Para ter liquidez, etc. Né? E para vocês possam consumir mais, etc. Só que agora é diferente. Por quê? Porque a TAM não tem nada a ver com o que aconteceu na China. A empresa de eventos, a empresa de entretenimento, os restaurantes não tem nada a ver. Não foi porque alguém se comportou mais. Mas vocês não tiveram caixa, né? Alguns podem falar, mas 3 meses parado? Quem fica trabalhando com 3 meses de caixa é muito ineficiente, né? Trabalhar com tanta reserva assim. Daí, então, aí começaram a discutir. Se o Banco Central reduzir a taxa de juros, isso não vai resolver nada. E, de fato, não vai resolver nada na economia agora, porque é o que você falou no início. A crise vem do vírus, né? Não é porque o Dória mandou fechar a edição, é porque do vírus. Se ele liberar amanhã todo mundo, as pessoas vão continuar não trabalhando no D+1. As pessoas, você não vai sair, você vai... Então, o movimento vai cair muito. Então, a crise. Então, eu posso colocar os juros a zero, que as pessoas não vão consumir mais por causa disso, né? As empresas não vão tomar uma dívida para investir, porque ninguém quer investir. O que acontece? Para você investir, você tem que ter, no mínimo, alguma certeza sobre o futuro. Se você tem um futuro muito incerto, significa que você não vai querer investir independente da taxa de juros. Só que o que acontece? A gente tem que pensar na economia quando voltar, no futuro. T+1, T+2. E aí, sim, é importante o capital do governo. Então, falar para a empresa, eu estou mandando todo mundo ficar em casa, mas você precisa pagar suas contas, você tem contas a pagar, você tem os seus fornecedores. Então, se você precisar, toma aqui o empréstimo, e aí você paga lá na frente. Isso, as famílias também, as famílias mais endividadas, as famílias mais carentes, mais necessitadas. O que o governo fala? Você tem que ficar em casa, tudo bem. Mas então, você que não tem dinheiro, eu te dou um auxílio emergencial, que é o auxílio emergencial de 6%. E daí, se o Banco Central reduz a taxa de juros, significa que as empresas podem pegar crédito menor, significa que as pessoas podem pegar um crédito menor. Se vai chegar mais barato na ponta, tal, isso é outra discussão, por que não chega. Mas mais um motivo também para baixar mais ainda, né? Então, é uma maneira de você fazer com que as famílias e as empresas, principalmente, possam se endividar de uma maneira mais barata. O que é o endividamento? É eu pegar a renda futura, né? Eu falo assim, eu não tenho dinheiro agora, eu pego um crédito que é a renda que eu vou produzir lá na frente. Então, o governo está falando, olha, agora a taxa de juros é menor, significa que você pode pegar mais crédito. E daí, quando a economia voltar, quando tudo se liberar, como está acontecendo na Europa, nos Estados Unidos, isso significa que as empresas vão estar lá vivas. Por quê? Porque
se a gente tem as cadeias extremamente ligadas, o que a gente não quer é que só as empresas quebrando e o desemprego alto subindo. Ó, o Gattin falou que prefere um 348. Um abraço aí para o Rafael Gattin. Vai demorar para reabrir, né? Então, o que acontece é que as empresas e as primeiras pessoas é inegável a discussão, né? Que, as pessoas não podem morrer de fome, ponto. Mas as empresas, elas precisam estar lá vivas, porque quando a economia voltar, a gente quer que elas continuem funcionando. A gente não quer que uma empresa que não tenha nada a ver com essa crise quebre, porque aí você quebra. Imagina que você quebra uma empresa grande, ela quebra os fornecedores dela, que fornecem as coisas para elas, porque agora ela não vai mais demandar aquilo, as coisas que elas vendiam vai afetar as pessoas. Então, por isso que os juros, eu acho que fez sentido. Por quê? E aí as pessoas podem falar assim também, mas você vai abaixar muito os juros e aí você pode aumentar a curva de juros futuro, né? Porque isso significa que se eu estou abaixando muito os juros, significa que vai ter inflação lá na frente. Vai ter inflação lá na frente. A questão é que a gente está num cenário que não tem inflação, né? Se a gente mede por vários índices, IPCA, qualquer que seja ele, você não está com uma inflação, com certeza, no médio prazo. Então, talvez no longo prazo, sim, mas então isso é problema para a gente resolver lá na frente. Então, por isso que eu acho que fez sentido, não do ponto de vista que eu vou baixar os juros para poder fazer as pessoas consumirem mais. Todo mundo sabe disso, os bancos centrais aprenderam isso, que isso não vai acontecer, não é igual 2008, mas para as pessoas poderem se endividar, para elas continuarem vivas, as pessoas e empresas, para elas continuarem vivas, e aí lá na frente, quando a economia voltar, se você conseguir voltar 100%, ter uma economia, uma recuperação mais rápida, né? Sim. Uma coisa também, Lô, que o pessoal comenta muito, pergunta muito, é sobre o Plano Pró Brasil, né? E também colocar aqui para você também um dilema político que a gente tem, né? A gente tem hoje o Bolsonaro, que a gente acha que parte da crise brasileira é uma crise política, né? Que as pessoas param de confiar no Brasil, porque, enfim, Bolsonaro sai em todas as revistas do mundo como o pior líder de todos, e por aí vai, não passa credibilidade nenhuma, e, enfim, dá para analisar ministério por ministério, mas acho que a gente já falou muito sobre isso. E a dúvida é, o governo Mourão, a gente tem muito medo, apesar dele ter falado que era liberal, que era fiscalmente responsável, porque todos os governos tocados por militares, de 64 a 88, praticamente, o fizeram assim, baseados em grandes obras públicas, né, em grandes investimentos públicos, e não colocando a iniciativa privada como motriz da economia. Queria saber de você primeiro, faz sentido agora uma política mais intervencionista, digamos assim, quer dizer, você gastar mais, que é o que basicamente todos os países do mundo estão fazendo em termos de obras públicas, tá? Obviamente o auxílio emergencial já é meio consenso aqui, acho que você não discorda, mas em termos de obras públicas, segundo, você acha que vale a pena bancar um Bolsonaro com Paulo Guedes hoje, porque ele seria talvez mais liberal nos pensamentos do que um eventual governo Mourão? Como que você vê essa parte aí? Tá, então, a primeira coisa, muita gente, você vê muito economista, muitas pessoas falando agora que tem que gastar, né? E daí agora os caras começam a chamar as pessoas de keynesiano, etc, né? E eu sou um deles que eu acho que é o momento para a política fiscal expansionista. Mas tem uma diferença muito grande. O cara que é heterodoxo, keynesiano, Nelson Barbosa, esse pessoal aí, Dilma, etc., o cara acha que sempre o governo é o motor da economia, que sempre o governo tem que ir lá, tem que estatizar tudo, tem que ser dono de Petrobras, tem que ser dono de Correio e tal. Eu não. Assim, quando as coisas vão bem, deixa a iniciativa privada fazer, sai da frente, melhora o ambiente de negócios. É isso que você tem que fazer. O que você tem que fazer é com que as empresas, ao invés de abrir uma empresa em 100 dias, abram uma empresa em 10 dias. O que você tem que fazer é que não tenha muitas distorções tributárias e tal. Essa é a grande diferença. Então, esses caras vão pedir sempre Estado desenvolvedor da economia. Eu não. Agora, também não dá para me comparar com um ANCAP, que acha que você não precisa ter governo nunca. Eu vou te explicar a diferença. O que acontece? No longo prazo, o que faz um país crescer? Basicamente, você tem que... Assim, se você for parar para pensar o que é o PIB de um país, quantas pessoas... quantas pessoas tem numa economia vezes quanto que cada pessoa produz numa economia. Simples assim. Ou seja, quanto que cada pessoa produz vezes o número de pessoas, né? Então eu cresço de duas maneiras. Uma, quando tem crescimento populacional, que é o que acontece com a China, com a Índia, com países que têm crescimento de população grande, por isso que eles crescem na média mais. Ou quando eu aumento como cada pessoa produz. Como que eu aumento como cada pessoa produz? Isso, eu aumento a produtividade. Ou seja, imagine que você seja um fazendeiro. E aí você está lá e você tem que colher cana. E daí a primeira vez você vai com uma enxada.
e um facão. E aí eu falo assim, não, Marcelo, toma aqui, eu investi, eu tenho capital, toma um trator agora. Olha só quanto que você aumentou. Você aumentou muito, é a mesma pessoa colhendo a mesma coisa, só que em vez de você colher, sei lá, 100 canas por dia, agora você colhe 1.500. Assim, ou seja, você aumenta a sua produtividade investindo mais, né? Investimento. E aí essa é uma das perguntas. Tudo bem, já que eu sei que a única variável que eu consigo controlar, porque eu não vou incentivar as pessoas a terem mais filhos, né, para aquecer uma economia, como é que eu consigo aumentar, então, essa tal produtividade para a pessoa? De várias maneiras. Uma é educação. Então, quanto mais educado, mais você tende a produtividade. Outra é investimento em capital. Então, você precisa ter investimento em capital. Então, é isso que cresce o país no longo prazo. Se o governo chega e gasta muito, imprime papel, você no longo prazo tem a neutralidade da moeda. O que acontece é que imagina que a gente mora numa casa, eu e você, a gente transacione os bens, e aí você tem lá mil reais ali para você fazer as trocas. Aí chega alguém de fora e transaciona e divide igualmente 2.000. Você não mudou nada, né? Não mudou nada, os preços só vão subir. Se você transacionava algum bem por 50, agora ele vai ser transacionado por 100. Então, no longo prazo, você tem que chamar a neutralidade da moeda. Então, para crescer, você precisa incentivar a produtividade. E a produtividade você incentiva com as pessoas investindo mais, né? E para elas investirem mais, significa que elas precisam poupar mais também. Porque no longo prazo, a poupança vai ser o investimento vai ser o quanto eu conseguir poupar. Tudo bem. Só que no curto prazo é diferente. Por quê? Porque lembra que eu falei, no longo prazo, os preços dos salários são rígidos, são flexíveis, desculpa. Se eu aumento a oferta de moeda, significa que eu vou só ter um ajuste do preço e salário. As pessoas, e o salário, que não deixa de ser um preço, se a gente dobra a quantidade de papel moeda numa economia, você vai dobrar o preço e o salário da economia. Famosa inflação. Só que o que acontece? Será que no curto prazo os preços e os salários são rígidos? E aí, se a gente for ver nos dados, ou se a gente analisar a nossa própria vida, a gente vê que é isso que acontece. Por isso que os salários eles são ajustados uma vez por ano, quando são, né? Se você tem aumento e tal, se você tem um dissídio, vários setores não têm dissídio. Os preços, eles são fixos. Por quê? Porque tem custo de menu, é caro eu ajustar os preços tal. Então, no curto prazo, os salários e os preços são rígidos. Significa que se o governo, por algum motivo, imprimir mais moeda, ele consegue, de alguma maneira, aumentar o produto de uma economia. Não no longo prazo, porque se ele ficar fazendo isso consistentemente, o longo prazo não é a soma de vários curtos prazos. Não, no longo prazo você vai ter inflação. Só que no curto prazo, talvez você consiga fazer isso. E aí você, então, consegue suavizar as crises e os ciclos, que é justamente o que está acontecendo. Se você acha que o governo não tem que fazer nada para atenuar o desemprego e a pobreza, bom, aí nós estamos muito longe da discussão. Mas se você acha que o governo, sim, pode atenuar, e quando você reduz, quando você atenua o desemprego, não é só que você é bonzinho com o outro, você tem vários benefícios na economia. Como eu falei, imagina que a empresa vai quebrar hoje, amanhã voltasse a economia normal do lockdown. Pô, faz sentido. O governo fala, não, toma aí, quanto que é que amanhã... Pô, amanhã você ia quebrar hoje, mas amanhã a gente já volta. Então toma um pouco de crédito para você não quebrar, né? Ou uma pessoa. Não, você vai morrer de fome, imagina. Porque você não tem emprego, mas daqui 2 meses pode ser que você consiga. Toma R$ 600 aí para você viver até lá e não morrer de fome, né? Então, não é só porque eu sou bonzinho, é porque para a economia tem várias situações que você ajudar uma empresa que não se comportou mal e uma pessoa e reduzir o desemprego, tem benefícios. Então, por isso que eu tenho essa visão, por isso que eu não me inclua, ou se você pegar os economistas que é baseado na evidência, os liberais, os ortodoxos, que não me inclua com os heterodoxos, que acham que o governo é desenvolvedor da economia, que ele é um cara, não sou esse cara, tá? Tem que privatizar, Estado mínimo, responsabilidade fiscal, etc. Mas também não pensa que eu sou o ANCAP, que acha que o governo não tem que fazer nada. Então, no curto prazo, se os preços dos salários são rígidos, significa que o governo tem um papel. E se a gente está passando pela maior crise, o Brasil nunca teve uma queda de PIB de 7%. Significa que o governo pode ajudar de algumas maneiras, né? Então, por isso que eu tenho essa visão de que eu acho que vale a pena aumentar o déficit. Agora, eu vou ser o primeiro a dizer lá na frente que a gente não pode gastar, a gente tem que reduzir nossos gastos. Então, não vai poder dar aumento para servidor público, não vai poder dar subsídio. Por quê? Porque a gente gastou 600 bilhões que não estavam sendo esperados, né? E essa diferença
E aí, se você pegar o cara heterodoxo, o que ele vai falar? Ele vai continuar falando, não, você tem que continuar investindo. Eu vou falar, mas não tem dinheiro, acabou o dinheiro. Ah, mas a minha empresa, o meu setor é importante, coitado. Não tem dinheiro, o combinado foi feito lá atrás. Por isso chama responsabilidade fiscal. E por isso que eu tenho essa visão aí de que no curto prazo, agora, na maior crise, o governo tem um papel importante. Acho engraçado você falar isso, de chamar de keynesiana por isso, porque do lado de vista, do ponto de vista político, a gente sofre mesmo tipo de tentativa de rotulação do lado de cá, né? E também são rotulações mais rasas, né? Então, assim, eu vejo muita gente falando que, em nome do liberalismo, não se pode ter um lockdown, né? Porque você estaria impedindo o direito das pessoas de ir e vir e coisas desse sentido. Só que, assim, você para pensar em teoria de liberalismo, né? Quem é o pai do liberalismo, quem é que é consagrado como pai do liberalismo? John Locke. Né? John Locke, no segundo Tratado do Governo, e a gente está falando de um livro do século XVII, 1680, alguma coisa assim, final do século XVII, ele fala claramente quais são os papéis de um Estado liberal, né? E ele fala exatamente isso, que são nessa ordem proteger a vida, a liberdade e a propriedade. E tem um trecho aí desse livro do Locke, né, um tratado sobre o governo, que ele fala exatamente nesse tipo de coisa. Quer dizer, que em situações excepcionais, como que a gente está vivendo hoje, a gente tem que abrir mão de parte da nossa liberdade para preservar a vida. Então, assim, é papel de um governo liberal também tomar esse tipo de decisão, né? Você não pode ser também um ANCAP político nesse sentido e falar, não, eu tenho o direito de ir e vir, de fazer minha aglomeração, de fazer meu baile funk e deixar todo mundo morrer, né? Esse não é o papel de Estado liberal. Então, também a gente fica tomando do lado de cá o tempo inteiro esse tipo de rótulo. O tempo inteiro a gente fala, isso não é liberal, o lockdown não é liberal, se fosse liberal você não poderia fazer esse tipo de medida, né? Então, uma discussão. Não, e tem uma questão também, que acho que na economia eles colocam bastante. É o seguinte, que é quando você tem as externalidades, ou seja, quando as suas decisões, ela impactam as decisões dos outros. Significa que você não vai internalizar as consequências para o outro. Então, por exemplo, uma empresa que polui, que para produzir o seu produto polua um rio, se ela não leva isso em consideração, e provavelmente ela vai produzir mais do que o socialmente ótimo, né? Então, o que acontece? Você precisa de um governo falar, olha, você não pode poluir o rio, porque você está poluindo a fábrica do amiguinho ali na frente. Então, por isso que eu tenho que taxar a sua poluição, para desincentivar você a produzir menos, né? Para que você consiga produzir. E a mesma coisa o contrário. No livro do Mankiw, em Microeconomia, ele usa o exemplo da abelhinha, que a abelhinha vai lá e ela poliniza, você imagina se é uma floricultura, e o cara do lado ele cria mel. Daí, as abelhas do lado vai lá e poliniza suas flores e tal, ela está causando um bem para a sociedade. Só que você também não está internalizando isso. Então, talvez seja o caso que você possa subsidiar alguma delas para obter desse benefício. É como educação ou investimento em telecomunicação, por exemplo. Quando você investe em telecomunicação, por exemplo, ou infraestrutura, você está beneficiando toda uma cadeia. Não é só você que está andando de carro lá. É o cara que está podendo agora entregar um produto mais barato. Então, quando tem externalidade, geralmente as pessoas não internalizam tudo aquilo ali na ação dela. E qual que é o problema disso? Se você quiser passar o dia inteiro tomando Coca-Cola e comendo McDonald's, azar seu. A vida é sua. Aliás, às vezes essas são as nossas escolhas, né? Eu quero pizza com cheddar. Vai ser o governo que vai falar que eu não quero, porque eu não posso ter cheddar? Eu quero pizza com cheddar todos os dias. O que eu quero. Isso é uma coisa. Agora, você tem direito de fazer isso. Por isso que eu não quero entrar nesse assunto agora, mas se você for pensar em drogas, para mim também. Você tem um plano privado, se você quiser ficar se drogando o dia inteiro, você se droga. É o seu, né? Agora, você não tem o direito de dirigir bêbado e aí colocar a vida dos outros em risco. Se você quiser beber na tua casa e morrer, aí você tem direito. Aí é azar teu. Agora, a partir do momento que você dirige bêbado e você pode bater e matar alguém, aí você não tem esse direito. O que acontece com o vírus? É exatamente isso. Se você quiser, você se mata. Você pega aí a doença. Agora, você não tem direito de sair andando por aí com chance de contaminar os outros. Como eu não sei se você está contaminado ou não, e você não sabe se você está contaminado ou não, e as pessoas não sabem, logo você tem que ficar em casa. Por quê? Porque você tem direito de fazer o que você quiser, mas você não tem direito de contaminar os outros. Então, o Paulo Guedes falou isso. Ele falou, a pessoa tem direito de se contaminar. Você tem. Você não tem direito de dar a chance de contaminar os outros. Por isso que você não pode sair. Por isso que ele falou, todo mundo não tem esse direito, porque você está colocando a minha vida em risco. Então, aí, você pode ter uma medida que não tem nada a ver com liberdade, não. Porque a pessoa
é o que a Silvia está falando. A pessoa não tem liberdade, exige responsabilidade. Agora, a pessoa só quer ter liberdade sem responsabilidade. Então, toda vez que o seu comportamento influenciar o comportamento de alguém, significa que você pode ter um terceiro intervindo e falar, você não tem direito de fazer isso. É isso. Bom, Léo, já são 11 horas da noite aí, então o tempo passou muito rápido aqui, a conversa muito boa, sempre um aprendizado enorme aí com você. Queria te agradecer mais uma vez por ter aceitado essa live, falar para quem for aqui da minha base seguir o Léo, quem não conhecia ele, que eu acho muito difícil. E, bom, também pedir para me seguir aí, quem for da base dele, por favor. E agradecer mais uma vvez, cara. Obrigado. Se sempre quiser bater esse papo, estou mais que à disposição. E offline, online, live ou não, sabe que estamos aí. E obrigado aí a todo mundo que acompanhou aí. Obrigado pela audiência. Sim, não, pô, recomendar aqui, podem seguir o Marcelo, como eu falei, pô, o Marcelo, ele é um cara tímido e modesto aí, mas ele estudou no INSPER, ele estudou em Harvard também, e o boato é que ele tem um dos maiores testes de QI aí de todos. Então, podem seguir o Marcelo Castro, eu recomendo bastante. Ele sempre tem análises boas, e como eu falei, eu não costumo ficar endossando as pessoas publicamente, porque preciso acreditar, né? Mas o Marcelo, eu falei, é um cara bastante inteligente aí, e que eu acho que ele não vai... Mas inteligente você tem bastante pessoa também. O mais bobo dos políticos, por exemplo, fala assim, político é tudo burro, mas o mais bobo aqui enganou 300 mil pessoas. Exatamente. Então não é só por isso, pelos valores também, de não ter corporativismo, enfim, defender aquilo que vai precisar ser defendido, e sempre, baseado... Vamos olhar os números, vamos olhar o que tem de dado, evidência. Assim, eu não preciso saber nada, eu preciso só ir no Google e ver o que está acontecendo já. Eu não preciso inventar roda, né? Eu não preciso querer planos mirabolantes. Todos os problemas que o Brasil passa são problemas que os outros países. Aliás, a gente tem problemas medievais ainda. A gente tem... nosso saneamento básico são problemas que os países resolveram na Idade Medieval. Então, eu não preciso inventar roda. É só eu ir lá, Google, e como a França resolveu o saneamento deles, como a Inglaterra resolveu o saneamento. E é isso, e pegar os exemplos e trazer. Esse é o problema número 1, até para o Corona aqui, né? A gente não consegue fazer o básico do básico do básico, que é lavar as mãos. Porque 60% da população brasileira não tem água encanada. Então, assim, o problema começa até lá atrás aí. Mas, enfim, já conversou muito sobre isso. Vamos deixar para outra oportunidade, a gente pode desenvolver mais. Mas, Marcelo, você me fez a segunda pergunta e eu não respondi. A gente ainda tem 10 minutos aí. A não ser que tem? Não. Zero compromisso. Pode falar aí. Tá. Não, porque a gente começou umas 11h10. A hora que avisar aqui, eu coloco. Você me fez a segunda pergunta e eu não respondi, mas eu queria que você respondesse, que foi a questão do Bolsonaro, se vale a pena bancar ele, o Mourão, vis-a-vis aí um Bolsonaro com o Paulo Guedes, vis-a-vis o que a gente tem aí pela frente. Me fala aí. Eu praticamente não acho mais que vale a pena bancar o Bolsonaro, porque se você para pensar, é um governo sem planos, né? Você pega ministério por ministério e para analisar e destrinchar o governo, para pensar, por exemplo, o Ministério da Educação. A gente acha que é o ministério mais importante, e eu até tendo a concordar com isso, de certa forma. O Abraham Weintraub, ele tem algum plano para o Brasil? Quer dizer, ele está lá para melhorar o futuro dos jovens? Não. Ele está lá para lacrar no Twitter. Ele está lá para escrever errado no Twitter, para fazer esse tipo de coisa. Você vai para o Itamaraty. Itamaraty sempre foi um dos símbolos brasileiros, no Ministério das Relações Exteriores, etc. Sempre nos deu orgulho. O Ernesto Araújo, ele está lá para fazer relações diplomáticas com outros países, para trazer máscaras mais baratas, para fazer acordos de livre comércio? Não. Está lá para ficar lacrando no Twitter e puxar o saco do Olavo de Carvalho. O Ricardo Salles, ele está lá para preservar o nosso meio ambiente. Claro, acho que há excessos nessa pauta, mas ele está lá para preservar o meio ambiente, ele está lá para garantir nossas reservas, etc. Não, está lá para fazer charge que o Greenpeace está tocando fogo na Amazônia, né? Então, assim, por exemplo, o exemplo do Ricardo Salles para mim é muito prático, né? Muito claro, porque você vai para a Europa, onde esse tema do ambientalismo é muito caro para eles, para os investidores, eles veem isso aqui e dão risada. Falam, cara, eu não vou colocar meu dinheiro aí, sabe? Os fundos nem podem, né? Quer dizer, se os fundos passam por uma avaliação ali de compliance, de coisas nesse sentido, eles não vão colocar dinheiro aqui no Brasil porque o cara não se digna a fingir que está preservando o meio ambiente, né? Então, se você vai pegando essa análise em todas as passas, vai para a cultura. A cultura, você tinha um nazista
que foi demitido, mas foi demitido só porque pediu demissão lá, depois do vídeo, tal, que vazou. Você tem uma Regina Duarte exaltando o regime militar, e você tem um rapaz ali na Fundação Palmares falando que o racismo não existe, em que pese ele ser negro, e mandando artistas voltarem para a África, né? Mandou o Lázaro Ramos e a Thaís Araújo voltarem para a África. Então, assim, você pega pasta por pasta, o governo não tem plano, não tem nada para oferecer para a sociedade, quer dizer, só está aí para atacar ministro, ataca a imprensa, ataca o judiciário, o Ministério Público, ataca governador, ataca prefeito, ataca ministro de Estado, né? Como atacou o Mandetta e atacou agora o Taish. E atacou o Moro, enfim, ataca todos. Então, esse é um governo que não tem plano nenhum, né? E o próprio Paulo Guedes, quando você para pensar, né? Eu particularmente, eu votei no Bolsonaro no segundo turno por causa do Paulo Guedes, tá? E eu me envolvi quase que emocionalmente no plano do Paulo Guedes, porque sempre fui liberal, militei para essas causas, e vi o Paulo Guedes falando ali, e sempre me empolgava muito. Agora, você para pensar, quer dizer, um cara que prometeu R$1 trilhão em privatização, é óbvio que ele sabia que isso não era factível. Que ele falou que o Brasil ia crescer 2,5% mesmo com coronavírus. Prometeu que ia crescer 2,5% mesmo com coronavírus há 45 dias. Não foi que foi em janeiro, quando não dava para prever que ia ser desse tamanho. Não, foi há 45 dias. E prometeu 40 milhões de testes pelo coronavírus. O Brasil testou 200 mil até agora. Prometeu zerar o déficit em 2019. Entregou um rombo de 80 bi. Então, assim, o Paulo Guedes, ele não está lá... Eu não sei se ele acha que ele é uma espécie de pastor, que tem que ficar dando uma mensagem de esperança, mas ele não está somente errando, ele está mentindo. Ele está mentindo desde o primeiro dia. Ele é tão maluco quanto o resto. Então, assim, você pega todo esse governo, na minha opinião, não tem mais condição nenhuma, porque ninguém mais confia na gente. Porque o resto do mundo não confia mais na gente, porque a gente não passa credibilidade para o resto do mundo. E aí não adianta Paulo Guedes ficar indo de palestra em palestra, lacrando e falando, veja bem, a gente é extorquida por 6 bancos. Tá, beleza, é extorquida, o que é que você está fazendo para isso? Aí o cara fala, não, vamos vender o Banco do Brasil. Cara, vai no Congresso, desce no Congresso, não tem como. Então, precisa pensar em alguma coisa prática. Reforma tributária, vou mandar semana que vem. Essa frase dele, de fevereiro. A semana que vem não chegou até hoje, cara. Então, assim, sabe, tem hora que você perde a paciência também. Você vê assim, você olha para o lado, é um governo que não para em pé. Então, assim, eu não acredito mais nesse governo de jeito nenhum. Não acredito... porque o governo não olha para frente, eu não acho que tem planos. E eu, sinceramente, a pessoa tá falando, calma, respira. Não, isso é um tema que me emociona bastante. Até essa crise do coronavírus também, para mim, foi um baque até pessoal. Meu pai ficou internado uns dias, achamos que era Covid, não era. Então, mas ainda assim, isso me pegou muito forte. E assim, pô, o jeito que ele está lidando com o Covid também é muito sintomático disso, né? Porque o Brasil é o pior país do mundo no enfrentamento à pandemia. Você pega, o único país que depois de 50 dias não conseguiu achatar a curva. É o único país que depois de 50 dias a curva continua crescendo. Então, assim, eu sinceramente não acredito nesse governo, votei, me arrependo. Votaria nulo, jamais votaria no Haddad. Acho que o risco constitucional era igual, acho que a falta de competência também era parecida. Quem viveu aqui em São Paulo sabe que como prefeito foi péssimo. Mas, assim, a gente realmente colocou um cara muito ruim e eu não acredito mais nesse governo, Léo. Sim, beleza, Marcelão. Excelente resposta, falta 45 segundos para acabar. Eu não deixo salva as lives, mas essa eu achei que ficou muito boa. Então eu vou deixar salva no meus stories e eu vou te mandar, Marcelão, para você postar se você quiser no seu feed lá e tal, fazer o que você quiser, tá? E pessoal, sigam o Marcelo Castro aí, podem seguir, para vocês continuarem tendo essas análises dele que eu gosto bastante. E é isso, Marcelão, eu que agradeço. Desculpa aí a demora, mas pô, excelente conversa. Imagina, obrigadão, Léo. Até a próxima. Falou, tchau, tchau. Tchau, pessoal. Um abraço.